Subseção 8. Da pensão por morte. Artigo 74. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997, vide Medida Provisória nº 871, de 2019. Inciso 1 do óbito, quando requerida em até 180 dias após o óbito, para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias após o óbito, para os demais dependentes. 2 do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso anterior, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997, inciso 3 da decisão judicial, no caso de morte presumida, incluído pela Lei nº 9.528, de 1997. Parágrafo 1º. Perde o direito à pensão por morte o condenado criminalmente por sentença com trânsito em julgado, como autor, coautor ou partícipe de homicídio doloso, ou de tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis. Parágrafo 2. Perde o direito à pensão por morte o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Parágrafo 3º. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 4º. Nas ações em que o INSS for parte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 5º. Julgada a improcedente a ação prevista no parágrafo 3º ou parágrafo 4º deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 6º. Em qualquer caso, fica assegurada ao INSS a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 75. O valor mensal da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se estivesse aposentado por invalidez, na data de seu falecimento, observado o disposto no artigo 33 desta lei. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 1997. Artigo 76. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a contar da data da inscrição ou habilitação. Parágrafo 1º. Cônjuge ausente não exclui do direito à pensão por morte o companheiro ou a companheira, que somente fará jus ao benefício a partir da data de sua habilitação e mediante prova de dependência econômica. Parágrafo 2º. Cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato que recebia a pensão de alimentos concorrerá em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso 1 do artigo 16 desta lei. Parágrafo 3º. Na hipótese de o segurado falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 77. A pensão por morte, havendo mais de um pensionista, será rateada entre todos em parte iguais. Parágrafo 1º. Reverterá em favor dos demais a parte daquele cujo direito à pensão cessar. Parágrafo 2º. O direito à percepção da cota individual cessará, inciso 1, pela morte do pensionista. 2. Para o filho, a pessoa a ele equiparada ao irmão, de ambos os sexos, ao completar 21 anos de idade, salvo se for inválido ou tiver deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Redação dada pela Lei nº 13.183, de 2015. Vigência, inciso 3. Para filho ou irmão inválido, pela cessação da invalidez. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. 4. Para filho ou irmão que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave, pelo afastamento da deficiência, nos termos do regulamento. Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. Vigência, inciso 5. Para cônjuge ou companheiro. Alínea A. Se inválido ou com deficiência, pela cessação da invalidez ou pelo afastamento da deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas B e C, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Alínea B. Em 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o segurado tenha vertido 18 contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. Alínea C. Transcorridos os seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do beneficiário na data de óbito do segurado. Se o óbito ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais e pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. 1. 3 anos, com menos de 21 anos de idade, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 2. 6 anos, entre 21 e 26 anos de idade, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 3. 10 anos, entre 27 e 29 anos de idade. 4. 15 anos, entre 30 e 40 anos de idade, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 5. 20 anos, entre 41 e 43 anos de idade, incluído pela Lei nº 13.135, de 2015. 6. Vitalícia, com 44 ou mais anos de idade.
Inciso 6 pela perda do direito, na forma do parágrafo 1º do artigo 74 desta lei incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Parágrafo 2. O A. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida na linha A aos prazos previstos na linha C, ambas do inciso 5 do parágrafo 2º, se o óbito do segurado decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Parágrafo 2º B. Após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que nesse período se verifique o incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na linha C do inciso 5 do parágrafo 2º, em ato do Ministro de Estado da Previdência Social, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Parágrafo 3º Com a extinção da parte do último pensionista a pensão extinguir-se-á, incluído pela Lei nº 9.032, de 1995, parágrafo 4º, revogado, redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015. Parágrafo 5 O tempo de contribuição a regime próprio de Previdência Social, RPPS, será considerado na contagem das 18 contribuições mensais de que tratam as alíneas B e C do inciso 5 do parágrafo 2º. Parágrafo 6º O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da parte individual da pensão do dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Parágrafo 7º Se houver fundados indícios de autoria, coautoria ou participação de dependente, ressalvados os absolutamente incapazes e os inimputáveis, em homicídio ou em tentativa desse crime, cometido contra a pessoa do segurado, será possível a suspensão provisória de sua parte no benefício de pensão por morte, mediante processo administrativo próprio, respeitados a ampla defesa e o contraditório, e a. Serão devidas, em caso de absolvição, todas as parcelas corrigidas desde a data da suspensão, bem como a reativação imediata do benefício, incluído pela Lei nº 13.846, de 2019. Artigo 78 Por morte presumida do segurado, declarada pela autoridade judicial competente, depois de 6 meses de ausência, será concedida a pensão provisória, na forma desta subseção. Parágrafo 1º Mediante prova do desaparecimento do segurado em consequência de acidente, desastre ou catástrofe, seus dependentes farão jus à pensão provisória independentemente da declaração e do prazo deste artigo. Parágrafo 2º Verificado o reaparecimento do segurado, o pagamento da pensão cessará imediatamente, desobrigados os dependentes da reposição dos valores recebidos, salvo má-fé. Artigo 79. Revogado pela Lei nº 13.846, de 2019.